Olá, no programa Educação em Pauta desta semana nós vamos falar sobre o PROEJA, que é o Programa de Educação de Jovens e Adultos do Ministério da Educação. A nossa convidada é a professora Silvia Regina Pereira de Mendonça. Ela é organizadora do livro O PROEJA no IFRN, refletindo sobre o fazer pedagógico. Este livro foi lançado na semana passada no nosso campus Natal Cidade Alta. Silvia é professora de Educação Matemática no campus EAD do IFRN, disciplina da qual ela é mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professora, prazer enorme tê-la aqui conosco. A gente vai começar esse bate-papo pedindo para que a senhora faça uma breve análise de como anda o ensino para jovens e adultos no Brasil. Só esclarecendo para o nosso telespectador, essa designação, PROEJA, Ensino de Jovens e Adultos, ela se refere àquelas pessoas acima de 18 anos que se encontram fora da faixa nos ensinos fundamental e médio. Dito isso, professora, como é que anda o atendimento a essa demanda para este público tão especial aqui no Brasil? Nós encontramos muitas dificuldades, tanto do aluno quanto do professorado, propriamente dito, porque o aluno ele tem muitas situações que o deixam fora da escola, principalmente o adulto, né? As pessoas fora de faixa, como você mesmo falou, eles têm uma vida de trabalho, de família, que dificulta essa estadia na escola e inclusive o cumprimento das atividades escolares. Então, a evasão ela é muito grande. Nós temos assim situações de ter turmas com 40 alunos e no final 2 formandos, 3. E aqui, como programa, pelo menos no âmbito do IFRN, o PROEJA tem mais ou menos uns 10 anos. Isso. Né? Do que mudou de lá para cá? Houve avanços? Quais são os desafios que ainda existem? Alguns avanços eu vejo assim na preparação dos professores e nas discussões, como no caso do livro, onde a gente traz uma reflexão sobre esse fazer pedagógico, que é justamente a dificuldade dos professores. O professorado, em geral, não está preparado para trabalhar com essa modalidade, né? Qual é a maior dificuldade, professora? A maior dificuldade é justamente as atividades, porque as atividades, em sua maioria, elas são preparadas para pessoas dentro da suposta faixa etária. Então, quando se chega a trabalhar com uma clientela dessa que tem uma outra visão, já não tem mais aquela visão de que não sabe para que está aprendendo. Porque o aluno, em geral, ele não sabe por quê. Muitas vezes o aluno pergunta, para que eu vou aprender isso? O que eu quero com isso? Onde eu vou chegar? No caso do adulto, deve ser uma pergunta mais frequente, porque ele pensa, eu sobrevivi até agora sem saber isso, né? Por que isso é importante? E assim, existe uma preocupação, eu imagino que na medida em que isso se constitui um programa do Ministério da Educação, paralelamente, teóricos, pedagogos, estejam se debruçando sobre a melhor prática. Né? Nós temos, baseado até no nosso Paulo Freire, na experiência que ele teve, como é que está a aplicação desse método para ensino de adultos no âmbito do PROEJA? Está havendo uma preparação dos professores ao longo desses anos? Existem propostas, né, dessa preparação, inclusive aqui no IFRN nós já tivemos cursos voltados com esse intuito, né? Tivemos diversos cursos nos polos, nos campos, né? Em Santa Cruz em 2009, 2010 nós tivemos uma oferta desses cursos com essa visão, a visão de um trabalho mais voltado para o adulto, mais voltado para a prática, porque o adulto ele quer, como você acabou de falar, ele quer prática, ele não quer mais aquelas situações que ele não sabe para quê e onde ele vai aplicar. Então chega uma pessoa na escola que muitos dizem assim, ele não aprende matemática, mas ele lá na vida ele está usando a matemática diariamente. Nós tivemos uma aluna que ela tinha um restaurante. Então imagina se essa pessoa não sabe matemática, por exemplo, se ela faz comida para não sei quantas pessoas. Diariamente passam pelo restaurante pessoas comendo arroz, feijão, e ela tem que saber a quantidade que ela vai comprar, o quanto vai gastar. É uma questão quase que de formalizar uma coisa que intuitivamente ela sabe. Com certeza, com certeza. Então, eles vêm, às vezes, com cálculos, com situações que nós mesmos não temos aquela habilidade que eles têm, pela prática. E muitas vezes o professor quer levar o que ele traz do aprendizado
para trabalhar com o ensino regular. E aí é onde ao longo desses anos todos, que isso não é de hoje que existe educação de adultos, como é que está o preparo dos futuros professores? Qual é o papel da faculdade de pedagogia no sentido de ensinar, de capacitar os professores, não só saberem bem os conteúdos, mas saberem passar? A gente sabe que é tão comum, o professor é ótimo em matemática, mas é um péssimo professor. Qual é a responsabilidade dos cursos de pedagogia diante desse desafio, que é um desafio que não acaba, professora? A gente, ano sobre ano, falando sobre isso e essa deficiência continua. Os cursos de pedagogia, eles até buscam, né, trabalhar com algumas disciplinas que focam, mas a gente sabe que numa formação regular, num curso de pedagogia, não dá para você lançar a mão e você suprir todas as necessidades. Não dá. A pessoa sai formada, conhecendo um pouco de cada coisa, mas ela precisa buscar também. É claro, é claro. É necessário haver uma formação continuada, é necessário que esse processo continue, o aprimoramento da didática, o interesse da instituição, o interesse dos professores também, porque muitas vezes não existe esse interesse. Porque as dificuldades, você sabe muito bem que às vezes é melhor a gente esquecer um pouco, né? Que existem as dificuldades. E não dá para esquecer, é uma realidade do nosso país. Acredito que os outros também, temos vários estudos falando de outros países, mas nós estamos focando principalmente o nosso país. E nós temos muitas situações, nós temos muitos jovens, principalmente jovens, fora da escola, que não fazem, nem trabalham, nem estudam. Muitas vezes estão lá os pais tentando suprir. Você vê que a educação de jovens e adultos pega pessoas muito jovens. 18 anos está quase na faixa. Se é um jovem de 18 anos que não fez o ensino médio, ele nem está tão atrasado assim, quer dizer, não é? É uma pessoa que de repente até é um público que fica até meio numa sala de aula que você coloca uma pessoa de 18, outra de 60. Isso também não é um problema. Essa heterogeneidade da aula. Há um cuidado em fazer turmas mais ou menos homogêneas para facilitar o trabalho do professor, ou não é essa a proposta, nem essa a preocupação? Não é essa a proposta nem a preocupação. Nós temos turmas bem heterogêneas, inclusive já tivemos situações, experiência mesmo, né, de trabalho, onde aquelas pessoas com mais idade ficavam até um pouco chateadas com o comportamento de alguns, como você disse, que estão com 18, 19 anos e que ainda não sabem bem onde estão, né? Não sabem se são jovens, adolescentes ou se já são adultos. Estão nessa transição. Então, eles muitas vezes vão para a escola com aquela ideia da escola que eles têm. Porque a gente sabe que o adolescente ele vai para a escola muitas vezes buscando brincadeira. Porque ele vai porque o pai obriga, porque a sociedade obriga. Em sua maioria, nós temos muitos que não, né? Não vêm dessa forma. Mas, em sua maioria, eles vão com essa intenção. E o professor tem que estar o tempo todo buscando uma forma de motivar a aprendizagem. Agora, esse adulto não, ele já vai com aquela intenção de eu preciso estudar, eu preciso ter uma formação. Nós, inclusive, discutimos em um dos nossos capítulos esse retorno à escola, por que eles saíram e por que eles retornaram. E nesse retorno, muitos deles mostram que querem melhorar o lado profissional, querem ter uma colocação no mercado de trabalho, uma colocação melhor. E aí chegam lá, esses que estão com essa intenção deparam com algumas pessoas que não estão, que não sabem nem por que estão ali, que são muito jovens. Então existe um conflito, realmente. E assim, e não existe uma preocupação, não seria bom, ou não há quem defenda a formação de turmas, pelo menos no ponto de vista etário, um pouco mais uniformes? Não, eu acredito. Ou seria inviável? Nós temos muito trabalho, a questão da inclusão, né? Que inclusive, se a gente for para o lado da inclusão, tem a inclusão de dificuldades, diversas dificuldades, né? E você fazer uma separação, você não está fazendo a inclusão, porque ele precisa vivenciar a situação também. E para vivenciar determinadas situações, nós estamos ali para trabalhar. Eu estou falando que no ensino normal existe uma seleção por idade quase que natural. O menino tem 13, está em tal série, 14, está em tal... Quer dizer, essa divisão etária existe no ensino regular.
Então, e funciona, de certa maneira, funciona. Por que não haver, se isso prejudica o aprendizado, se prejudica o professor, se prejudica o aluno, não sei. Essa questão de você fazer essas turmas tão heterogêneas é uma questão que às vezes é um princípio do projeto. Não tem que ser assim porque nós achamos que assim é bom. Entendi. Ou é simplesmente porque é o que é possível. É nesse sentido a minha pergunta. Eu acredito que vá muito por esse caminho que você está dizendo do que é possível, mas eu particularmente eu não sou uma defensora dessa separação, não. Uhum. Pois é, como é que foi a sua experiência, professora? A senhora é professora de matemática, que é uma disciplina que as pessoas têm muita dificuldade. A gente fala do analfabetismo em língua portuguesa, mas o analfabetismo matemático é muito mais no Brasil, não é? Certo. Como é que a senhora lidou ensinando em turmas do Proeja exatamente matemática? Justamente levando a matemática para o lado prático. O que ele vai precisar na vida, o que ele vai precisar no dia a dia. Eu não posso trabalhar, por exemplo, uma fração sem abordar as questões de alimento, né? Como é que ele usa nas receitas. Então, no momento que você traz a realidade, que você traz a aplicação prática, ele começa a olhar de outra forma, com outro olhar. E trabalhando com jogos, né? Muitas pessoas até falaram, o jogo com o adulto não funciona. Eu posso dizer, com 4 anos e meio de experiência, que funciona. Eu montei um laboratório de matemática em Santa Cruz, e esse laboratório de matemática, trabalhando com todas as séries, né, vamos dizer assim, com toda a seriação, e principalmente com Proeja, que eu sempre trabalhei com Proeja e sempre disse, eu quero trabalhar com Proeja, porque a resposta é muito boa. Eles estão ali, como eu falei, por mais que tenha um ou outro que ainda não sabe por que está, mas ele começa a perceber. Começa a perceber, ou então ele chega a um ponto que ele não quer mais, que ele desiste. E deve ter muito essa questão também para o professor do desafio, e que se o professor ele encarar esse desafio também deve ser muito gratificante, não é mesmo? Muito, muito, porque quando eles respondem, né, aliás, eles respondem muito, se você leva a atividade de acordo com com o que eles estão esperando, então eles respondem de uma forma, sim, fantástica, participam, são ativos. Nós fizemos um concurso de paródia, aliás, fizemos mais de um em Santa Cruz, em 2010, 2011, e no concurso de paródia nós tivemos, assim, tem também um artigo, porque esse livro, ele discute todas essas atividades que foram desenvolvidas lá em Santa Cruz e em outros campos também. E tem um artigo que fala sobre o concurso de paródia. Uma professora de matemática de lá, a professora Rosângela, mostrou esse trabalho que nós fizemos com paródia com conteúdo matemático, com o Proeja. E foi muito bom. Eles participaram, eles pegaram instrumentos, fizeram as músicas de acordo com o conteúdo matemático, parodiaram, né? E fizemos concurso mesmo, e foi um sucesso a participação e o empenho deles na atividade. E assim, diversas outras atividades, porque eles participam mesmo. Qual a diferença do Proeja, tá, enquanto programa, de um curso supletivo normal que tem em outras escolas, sejam públicas ou privadas? O Proeja, ele é integrado ao profissionalizante, né? Então, o aluno do Proeja, ele não tem só o curso regular, que é aquele curso que faltou, que ele saiu da escola e que não veio. Além disso, tem o profissional. Então, ele sai pronto para o trabalho, né? A minha realidade é a realidade mais de Santa Cruz, né? Por isso eu estou o tempo todo abordando Santa Cruz, que foi o trabalho que eu fiz lá, 4 anos e meio. E lá nós tínhamos refrigeração e climatização e informática. Eram os 2 cursos oferecidos lá em Santa Cruz. Para qualquer idade, tanto para os alunos de curso regular quanto os alunos do Proeja. Ou seja, os alunos do Proeja, para quem não conhece, assim como funciona o IFRN, os institutos federais, o curso técnico integrado, o aluno, são 4 anos, e o aluno sai com o diploma do ensino médio e também com uma capacitação, com uma profissão, né? Eu fico imaginando, professora, e a senhora que trabalhou lá em Santa Cruz, e trabalha agora no ensino à distância, deve ver isso talvez até mais, uma pessoa, uma dona de casa do interior, lá do sertão, que faz um processo seletivo e passa a ser aluna do IFRN no curso técnico integrado de informática. Não é? Muito interessante. Qual é o impacto que isso tem para ela,
como cidadã, para a cidade e para a instituição? Em termos assim, pessoal, ela sente muito bem, né? Autoestima, porque primeiro ela vai para o curso, para uma escola que na região é considerada muito boa, é uma escola que tem um padrão muito bom, um nome, então ela se sente assim valorizada por estar sendo incluída nesse meio, com essas pessoas. E muitas vezes com os próprios filhos, né? Nós temos famílias inteiras estudando no IFRN, mãe, pai, tio, né? Os filhos, os sobrinhos. Eu mesmo já dei aula para mãe, para filho. Em alguns momentos eu nem sabia que era, aí de repente vinha, você também dá aula para o meu filho que estuda na turma tal, então ficava sabendo que, como você falou, a família toda, o pai, a mãe, o filho, e estão todos conhecendo uma nova realidade. Porque muitas dessas pessoas não sabem nem ligar um computador, ou melhor, não sabiam. E aí vão para uma instituição dessa, já deparam com a tecnologia e precisam estar relacionadas com essa realidade, porque a tecnologia, nós sabemos que hoje em dia, somente o computador, ele está no mercado, ele está nas lojas em geral, né? Provavelmente a maior parte dos jovens, não só da classe média, mesmo das classes mais humildes também, não concebem mais um mundo sem internet, mas tem muita gente que viveu até hoje sem e continua vivendo. Com certeza, Esse caráter inclusivo do PROEJA, ele demanda realmente de uma compreensão por parte do professor de como chegar a essas pessoas e promover essa inclusão. No caso lá do campus onde a senhora atuou, no ensino à distância, quais são os relatos que a senhora tem e que estão presentes aqui nesse livro que falam sobre esse impacto? Aqui no livro nós temos relatos não só de Santa Cruz, nós temos relatos do IFRN, inclusive ele é o PROEJA no IFRN. Sim. A princípio era uma iniciativa de Santa Cruz para sair, só que aí nós tivemos o interesse de diversos campos, inclusive campus EAD. Aqui nós temos um professor que tem um artigo falando sobre tecnologia. Então ele traz, o professor Roberto Douglas, ele traz aqui a importância dessa tecnologia sendo levada para essas pessoas, o trabalho com a tecnologia que está na vida. Então tem uma discussão. Tem também muitas atividades lá de Santa Cruz, tem a Olimpíada da Matemática, como eu já falei no outro bloco, tem a questão do concurso de paródias, o laboratório de matemática, as atividades no laboratório de matemática com o PROEJA. Então o livro ele está assim de uma riqueza... São experiências replicáveis. O objetivo foi mostrar, olha, nós fizemos e deu certo, e vocês estão propondo nesse livro práticas pedagógicas que podem ultrapassar aqui o IFRN para qualquer educador que trabalhe com jovens e adultos também? Com certeza, ele é uma discussão, que é como fala, é uma reflexão desse fazer pedagógico. Então os professores... Também do que não deu certo, professora? Algumas coisas são abordadas, mas não foi muito esse o nosso foco, não. O nosso foco mais foi o que deu certo. Tá? Essa visão, realmente, nós resolvemos mostrar que é possível, porque o que não dá certo já está aí, as pessoas estão sabendo e falam o tempo todo. Inclusive, o que mais falam é o que não dá certo. Que o PROEJA não deveria existir. Nós escutamos esse depoimento de alguns professores que não conhecem esse tipo de trabalho, não sabem como trabalhar, não avalia a importância. Então, diz que não era para acontecer, principalmente no Instituto. E eu defendo, até pelo livro e pelas experiências, que ele tem que acontecer sim, não só no Instituto, mas em todas as instituições. É uma oportunidade necessária. Então, nós, quando trouxemos a proposta, pensamos nisso. O que deu certo, o que é possível. Porque nós queríamos mostrar justamente, é possível fazer, todo mundo pode fazer e dá certo. Então, por isso, nós resolvemos discutir, refletir mais em relação às atividades bem-sucedidas e deixar um pouco o que já é do senso comum, né? O que as pessoas já falam muito, que é que não dá certo. Nós quisemos mostrar que é possível, que dá certo. É muito importante para que esse possível, a que a senhora se refere,
chegue ao alcance principalmente da comunidade acadêmica, né, das pessoas que são formadas, dos pensadores em educação. O PROEJA, ele já é objeto de estudo como deveria por parte da academia, a nível de mestrado, doutorado? Como é que está o fazer científico, assim, o pensar sobre a educação de jovens e adultos hoje no Brasil? Sim, nós estamos no momento fazendo doutorado, né, na Universidade Federal. Nosso foco não é especificamente o PROEJA, mas a formação de professores, né, que eu vou muito para essa questão da formação de professores também. Mas nós, lá na Universidade Federal, tem um grupo de pesquisa da educação de jovens e adultos. Eles pesquisam especificamente esse trabalho com jovens e adultos, tem diversos trabalhos. E aqui no IFRN, nós temos o mestrado profissionalizante e eu tenho contato com o pessoal, né, com a equipe desse mestrado, com a Ana Lúcia, que é aqui da EAD, Andresa, que é do PIBID, e temos, inclusive, pesquisa do PROEJA, né, com o professor Zé Mateus, né? O professor Zé Mateus tem uma pesquisa específica em relação ao PROEJA, aos cursos desenvolvidos no IFRN para preparar professores para o PROEJA, e tem orientandos também. Agora foi feita uma seleção e entraram alguns orientandos para esse professor com trabalhos específicos em relação ao PROEJA. Então eu vejo que é um caminho, né? É um caminho bem produtivo e está sendo visto, está sendo olhado. Certas coisas só começam também a dar certo, começam a dar certo, a ganhar mais vigor, quando apresentam resultados. Um dos resultados seria a incorporação, a inclusão social desses jovens e adultos que antes estavam à margem até do processo produtivo por falta de qualificação profissional, por falta mesmo de educação básica, no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, como as pessoas gostam de dizer, os educadores gostam de dizer. O que a senhora vê nesse aspecto? Existe alguma pesquisa estatística que diga tantos % dos alunos que fazem o PROEJA tanto se formam, esses que se formam conseguem se integrar à economia local onde eles estão, melhora a vida deles? Se não existe essa pesquisa formal, na sua experiência, esse tempo todo atuando no âmbito do PROEJA, o que a senhora pensa sobre isso? Existem algumas pesquisas, mas eu tenho mais realmente pela experiência. É como eu disse para você, ainda está um pouco longe do que seria o ideal, vamos dizer assim, porque as pessoas que se formam, como eu abordei no início, são poucas, né? Elas desistem durante o processo, evadem por inúmeros motivos, família... Pois é, qual é o principal motivo de evasão do PROEJA? Eles recebem até bolsa, né, professora? Isso, mas tem as dificuldades sociais mesmo, como você falou. Aliás, a bolsa para fazer o PROEJA não pode ser uma armadilha? As pessoas se inscreverem porque tem a bolsa e não porque estão imbuídas realmente da vontade de aprender? Isso não é um fator? Aí quando elas veem que a coisa é mais difícil, que aquele dinheiro que eles vão ganhar não fica pouco diante do trabalho que eles vão ter, eles acabam desistindo? Acontece muitas vezes, acontece mesmo, a pessoa vai pensando nessa bolsa, né, pensando no que vai ganhar, mas eu vi assim uma grande maioria que não estava com esse pensamento. A bolsa era importante para eles. Cara, não iam recusar. Não, e era importante até para a economia deles mesmo, porque nós vemos aqui no nosso primeiro artigo, ele aborda sobre essas questões dessa clientela, quem são essas pessoas, o que elas fazem. E nós temos aqui uma grande maioria mototaxistas lá de Santa Cruz, que foram para o PROEJA e diversas outras profissão. Então esse dinheiro que às vezes a gente acha que é pouco, mas numa renda, né, ele soma, ele é importante. Agora, as dificuldades educacionais mesmo é que fazem com que aconteça essa evasão. Que dificuldades são essas? Família. As mulheres reclamam muito da falta de compreensão dos maridos, que querem chegar em casa, a comida tem que estar pronta. Então, às vezes, é uma coisa que eu vi muito no interior, que alguns maridos eram contra
as mulheres irem para a escola, porque mudava a rotina e a dinâmica da casa. Com certeza. Então, tudo isso, os filhos, né? Tem que tomar conta do filho. Eu gostaria muito de continuar a estudar, mas tem que tomar conta do filho. Muitas vezes eu tive alunos muito bons que mudaram de cidade por conta de emprego. Aqui eu não ganho muito, numa outra cidade eu tenho um trabalho melhor. Então, eu vou para outra cidade, eu não consigo mais chegar a tempo de ir para aula. É uma pena, mas aí eu tenho que evadir. Então, as questões sociais, elas também prejudicam muito esse processo. Enfim, tem que se aprimorar, tem que estudar, fazer como melhorar, parafraseando que uma aluna, num projeto muito bonito que o IFRN desenvolveu lá em Macau, que é o Pescando a Cidadania, né, Proeja, que uma aluna me falou uma vez que antes de eu assistir essas aulas, antes de eu participar desse curso, eu sentia que eu tinha uma venda no meu olho. E ela falou que quando ela aprendeu a ler e escrever, é como se ela estivesse entendendo o mundo, é como se tivesse tirado uma venda do olho. Eu acho que essa é a função de quem trabalha com um programa como o Proeja. A gente fica por aqui. Professora, muito obrigada pela sua participação e esperamos tê-la de volta outras vezes. Obrigada, eu que agradeço. E para você, uma boa semana e até o próximo programa Educação em Pauta.